Outro passado que nós temos que esquecer. Vamos lembrar o texto de Isaías. Não considereis as coisas passadas, nem faleis nas antigas. O passado do script. O que é o passado do script? Quando você é prisioneiro do papel que o outro escreveu para você. Olha Gênesis capítulo 25, verso 26, quando fala do nascimento de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Depois nasceu o seu irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Interessante que Yaakov, em hebraico, significa aquele que vai no calcanhar do outro. Yaakov. Então é como se um caçador, por exemplo, que vai olhando as pegadas da presa, ele é um Yaakov, tá certo? Yaakov, que significa o calcanhar. Então o Yaakov é aquele caçador que ele vai olhando as marcas das pegadas, tá certo? Os traços deixados. É um rastreador que vai vendo rastros. Esse é um Jacó. Mas quando desde pequeno ele já escutava falando assim, você não vale nada, você é um enganador, você já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, ele ficou preso àquele personagem de um script que o outro escreveu para ele, ou seja, o roteirista. Todos nós nascemos com o roteiro que o outro escreveu para nós, mas você não é obrigado a seguir esse roteiro. O roteiro que meus pais escreveram para mim era um roteiro de fracasso, de síndrome do impostor. Você vai ver o que vai acontecer com você. Muito antes mesmo do meu nascimento, depois que eu nasci, eu tinha um tio crente que virou para minha mãe e falou o seguinte, o Senhor me mostrou que esse que você carrega aí, vai ser um marginal e vai te dar muita dor de cabeça. Um tio crente falou isso para minha mãe. Não vou falar qual a religião dele, não. Já morreu. Que eu ia ser um marginal, ia dar muita dor de cabeça para ele. Que o filho dele era soldadinho de Cristo, mas eu seria um marginal. Eu estou abrindo o coração para vocês das profecias que houve a meu respeito. Que eu era filho de um adultério. Realmente, todos nós nascemos com um script, mas você não é obrigado a segui-lo. E às vezes, cuidado, porque pode existir um roteiro até bom, mas ele também pode aprisionar você. Meu filho, você tem que ser aquilo que eu não fui. E se eu quiser ser o que você foi, pai? Eu conheci o caso de um senhor lá em Belo Horizonte quando eu era criança. Meu pai conhecia. Ele era médico. Mas o sonho dele era ser caminhoneiro. A vida toda ele queria ser caminhoneiro. Mas o pai dele queria ter um filho doutor, um filho médico. E ele estudou para medicina, se tornou diretor, na época falava INPS, do INPS, ali no bairro Sagrada Família. E eu lembro do meu pai chegando em casa falando, doutor fulano, o pai dele morreu. A primeira coisa que ele fez depois que passou o luto do pai foi pedir baixa, comprou um caminhão e se tornou caminhoneiro. Mas enquanto o pai estava vivo, ele virou médico. Mas ele queria ser caminhoneiro, qual o problema? Então, não seja prisioneiro do passado. O Jacó ficou tão prisioneiro do passado que o nome dele, mesmo etimologicamente, significando apenas o rastreador, passou por semântica, não por etimologia, mas por semântica, a significar enganador. E ele viveu a vida toda como enganador. Até que Deus, num trabalho terapêutico forte, teve que vir em pessoa, lutar com ele no Vale do Jaboque, deslocar a perna dele e falar, a partir de hoje você é Israel. Esquece que você é Jacó, você é Israel. Mas olha que interessante. Ele passou a vida toda cumprindo o papel de enganador. Enganou o pai, depois acabou sendo enganado pela mulher, enganado pelo sogro, que é interessante isso. Quando você assume o roteiro que o outro escreveu, você não só representa aquele papel que às vezes não é necessariamente você, como também você atrai outros a reproduzirem aquilo em você. Ou seja, o inconsciente conversa. O pessoal está gostando? Tá bom a live? Tá claro? Então tá bom. Então ótimo. A Uda falou que vocês estão indo bem, tá bom? E a Uda é advogada também, viu gente? Se alguém achar ruim, eu chamo a minha advogada. Mais um passado com o qual você deve romper. Vamos colocar na tela. O passado de suspeitas. Olha o caso de Jó. Eu poderia dar várias passagens de Jó, mas essa aqui é crucial.
Por acaso não é grande a sua maldade e sem fim as suas iniquidades? Pois sem motivo você penhorava os seus irmãos, você tirava as roupas dos nus, deixando-os sem elas. Isso aqui ele faz, quando é um dos amigos de Jó. Por isso que a Bíblia fala os amigos de Jó, amigos da onça, né? Eles ficavam suspeitando, não, se Jó está sofrendo, alguma coisa errada ele fez. E há pessoas que são vítimas das suspeitas. E ele acaba, assim, adequando isso. Eu descobri isso indo aos Estados Unidos. Eu vou falar há muitas pessoas da América. Quem está assistindo a gente que é dos Estados Unidos, preste atenção nisso que eu estou falando, você que mora nos Estados Unidos. É interessante que o americano, de modo geral, não disse 100%, o americano, quando o outro prospera, como é um país que incentiva muito a prosperidade, o consumismo, quando o outro americano compra um carro novo e passa na rua, o pessoal, que legal, trocou de carro, que bom que ele conseguiu. Que bom que ele conseguiu. Se o americano compra uma casa, que bom, mais um americano está prosperando. O brasileiro não. Quando uma pessoa aparece com um carro zerinho no bairro, olha lá, fulano, ó, sei não, esse carro aí, ó, com certeza, está devendo até o fio do cabelo para ter esse carro. Com certeza, deve estar comendo arroz com chuchu em casa só para exibir o carro novo na rua. Parece que nós não ficamos felizes com o sucesso do outro. Eu acho que é o contrário. Esses dias eu e Laura fomos a uma hamburgueria aqui de Arthur Nogueira. Vou fazer um merchan para eles aqui, o Mu. E eu achei legal porque eles estavam num lugar pequenininho e eles passaram agora para um lugar mais amplo. Eu falei, que legal isso aqui. Num país que está com vários problemas econômicos, eles estão conseguindo prosperar. Eu almoço também num restaurante em Arthur Nogueira, o Tabatem, às vezes eu e Laura comemos lá, e eles estão fazendo uma reforma lá no restaurante, ampliando, ficando mais bonito. Eu acho isso tão bom, significa que estão prosperando. E sabe, ver a prosperidade de um brasileiro é legal, é sintoma que o Brasil ainda não está na bancarrota. Porque uma das primeiras coisas que acontece em recessão aguda é que ninguém cresce, ninguém investe, não há construção. Então, se o meu vizinho está começando a levantar uma casa, que legal, significa que o meu país ainda tem jeito. O dia que nenhum vizinho construir nenhuma casa, o dia que nenhum restaurante fizer uma reforma, o dia que nenhuma hamburgueria ampliar as suas instalações, significa que está todo mundo na recessão. Está fechando as portas. Então, fique feliz pelo sucesso do outro. E cuidado para você não cair também na ideia de que cresceu é porque é suspeito.